informação correta e sempre deixar o CRB de forma transparente e seja conduzido de forma transparente. O que houve, não sei como é que essa notícia saiu, eu vi em outras resenhas aí essa notícia, que o CRB estaria comprando o Clube Fênix. Na verdade, o que existiu foi que o Clube Fênix está ofertado no mercado imobiliário de Maceió, não o Clube Fênix, mas o imóvel do Clube Fênix, que fica ali na Avenida de Caxias, está ofertado no mercado imobiliário de Maceió. E como souberam que o CRB está para receber um aporte financeiro que advindo da Liga Forte de Futebol, pessoas ligadas ao mercado ofereceram ao presidente Mário Marroquim e ao presidente Kennedy do Conselho esse imóvel para aquisição do clube. No meu entender, e como eu sempre falo, Luciana, a vocês, muitas vezes eu passo para vocês a opinião do Carlos Rubens, não a opinião do CRB. Eu vejo a compra do imóvel do Clube Fênix se livre, desembaraçado e totalmente desvinculado do clube, que é um clube, eu acho que até mais antigo do que o CRB. Eu acho uma excelente aquisição pelo ponto de vista do imóvel, que é a beira-mar, bem localizado e próximo do casarão do CRB, e pelo fato de que o CRB precisa resgatar os tempos áureos do CRB, que ele tinha clube, o carnaval, todos os esportes náuticos, o esporte basquete, o futebol de salão. E ali no Clube Fênix Alagoano, ele se não me engano, é um terreno que tem, parece, 10 mil metros quadrados. Ele tem toda a possibilidade do CRB reencarnar no clube de regatas todas essas modalidades antigas. Logicamente que isso passa por uma análise, está sendo feita uma análise pelo conselho do clube e pelo presidente Mário Marroquim, no sentido de que não basta comprar o Clube Fênix Alagoano. Tem que comprar o Clube Fênix Alagoano e o CRB tem que ter dinheiro para nele reformar, nele construir e nele fazer o que for necessário para que o sócio torcedor do CRB, a torcida do CRB e a sociedade alagoana no todo possa desfrutar das dependências do clube. E não simplesmente dizer eu vou comprar o imóvel, eu vou comprar o Clube Fênix. Eu acho que depois do CRB ter sido salvo do monte de dívida que tinha, jamais ninguém será irresponsável de colocar o CRB em nenhum negócio que não seja limpo, claro e transparente. É claro, Carlos Rubens, boa noite para você, aqui é Tony Santos, que é uma situação onde o CRB pode adquirir esse imóvel, como você me colocou, com um espaço maravilhoso para que o CRB volte às suas tradições de clube náutico, com todos os esportes olímpicos que você colocou, claro, dotando o espaço de toda a infraestrutura para que isso venha acontecer e trazer para o clube uma situação que os sócios venham usufruir disso aí também. É porque, por exemplo, você quer um sócio torcedor forte, quer um sócio torcedor forte, mas o futebol é muito pouco para esse sócio torcedor. Tem a questão da social, como você mesmo colocou, os grandes bailes carnavalescos, essa coisa toda, o sócio torcedor aproveitar um final de semana e ter a satisfação de ir no clube, de disputar esportes, seus filhos, sei lá, nas categorias de base do clube, de basquete, de vôlei, de handebol, de natação, para que o filho realmente já cresça com esse DNA do clube, e venha torcer para o clube. Enfim, tudo isso é importante nesse momento analisar, não é isso, Carlos Rubens? Isso aí, eu acho que como você vê outros clubes do Brasil, como o Sport, como o Flamengo, como o São Paulo, eles têm clubes próprios, onde desde de infância os filhos dos associados e os filhos dos sócios frequentam, independente da modalidade. Porque, como você diz mesmo, o futebol é resumido a quem gosta de futebol.
O CRB tem grandes conquistas no voleibol por intermédio do seu grande presidente, Walter Piton Laranjeira, do Toroca. O CRB galgou vários e vários troféus e vários campeonatos com o Toroca à frente no voleibol masculino e voleibol feminino. Eu joguei basquete pelo CRB quando era na Pajuçara. Eu nadei pelo clube ABB. Quer dizer, quem não só gosta de futebol ou quem não gosta de futebol pode ter o time do coração dele praticando outro tipo de esporte que hoje o CRB não pode ofertar. Essa é a percepção do pensamento do CRB. Mas isso não depende do Carlos Rubens, isso depende do Conselho, depende de uma análise do Conselho que está sendo feita pelo presidente Kenner, da análise do Executivo que está sendo feita pelo presidente Mário e do Conselho em geral. E com a certeza de que o CRB pode comprar e torná-lo eficiente, torná-lo usual, fazer as reformas e as infraestruturas que necessitam para que aquilo vire um clube de verdade. Inclusive, o Carlos Rubens, não depende de mim, porque nem conselheiro eu sou, mas eu votaria favorável se fosse conselheiro do CRB pela aquisição, porque eu acho isso um negócio autossustentável. Eu vejo, por exemplo, se você monta um grupo de associados, se hoje o CRB tem 2.000, 2.500, 3.000, seja lá o que for, com uma estrutura dessa, você passa para 10.000, para 15.000, e o pagamento do sócio-torcedor, ele pode sim interferir no processo de manter todos os outros esportes aqui já citados, um belo de um restaurante próximo ao centro da cidade, onde as pessoas possam frequentar, não só o torcedor do CRB, mas as pessoas que querem almoçar num bom restaurante. Enfim, então eu acho que seria, sem dúvida nenhuma, no centro da cidade, em frente a uma praia, que está sendo urbanizada agora, melhorada inclusive. Eu acho que é uma proposta muito boa em termos de o CRB no futuro ter uma nova ideia, um novo planejamento de fazer um clube de futebol, não só como na questão do futebol propriamente dito, mas num modo geral. Então eu dou esse depoimento dizendo que o CRB daria um salto extraordinário no futebol brasileiro, montando uma estrutura nesse sentido, viu, Carlos Rubens? Mas é isso que eu estou dizendo, Moraes. Boa noite para você, rapaz. Fico feliz que você seja parte desse elenco aí, desse jogo que, além de ser tático, é maravilhoso. O que eu digo é o seguinte, é que o CRB, primeiro que eu acho o seguinte, existe muita conjectura. Eu não sou, como é que chama, como o Rafael, que não acredita nesse dinheiro, que até mudou de opinião nesses dias, que não acreditava no recurso da Liga Forte, mas eu sou como São Tomé, eu só acredito vendo. Então não adianta conjecturar, adianta quando o CRB tiver pelo menos com a data de recebimento dos recursos, saber como utilizar da melhor forma. E eu estou do seguinte pensamento, o CRB é um time pobre e vive com recursos desses campeonatos e todo ano é uma luta. Eu acho que, na minha concepção, não existe necessidade de que se vê um dinheiro que vai entrar, não existe a necessidade de que tem que gastá-lo de todas as maneiras. Acho que o CRB tem que usar a matemática financeira dele para fazer investimento patrimonial, como e alguns conselheiros acham que teria que fazer investimento na base. Eu acho que tem que se fazer investimento na base, tem que se fazer investimento com o pé no chão, porque eu não acredito, isso é a opinião do Carlos Rubens, eu não acredito
com base nas formas que hoje são pregados na base. Os contratos de base hoje não existem. O clube não tem direito nenhum sobre o jogador de base, principalmente enquanto não se mudar a legislação. Então, não adianta pegar o dinheiro do CRB e colocar não sei quantas bases, em não sei quantos cantos e a gente perder os nossos jogadores depois por aí e o investimento vai embora. Além de que o investimento não é só numa estrutura, é um investimento de manutenção, que não é barato. Porque você, para arranjar 4, 5 jogadores, ou 3 ou 2, você tem que ter 30, 40 treinando. Isso não é barato. Então, tudo isso tem que ser pensado e está sendo pensado pelo CRB. E a decisão do CRB não é apenas minha, não é apenas do presidente Mário, não é apenas do presidente Kennedy, nem do Eduardo Marinho, nem do Fernando Paiva, nem do Enaldo. A decisão do CRB é realizada numa reunião de conselho. E lá vão dizer o que é melhor para ser feito pelo CRB. Cada um dá a sua opinião, como eu dou a minha. Mas eu acho que tem que ser com os pés no chão. O CRB passou sufoco, até eu vi aí o Moraes dizendo que o clube, o Yacht Clube, estava acabado, vendeu uma parte do iate para fazer um hotel, e com essa parte do iate, o Comodoro está reformando o iate, o Moacir com muita luta, é uma pessoa também digna de aplausos, com muita luta, está reerguendo o iate, que vai ficar uma beleza. E graças a Deus, Moraes, eu posso lhe dizer que eu salvei o CRB quando vendi o campo do CRB e salvei o iate quando eu vendi aquela parte do iate. O presidente Carlos Rubens, é fantástico esse seu entendimento em relação a esse investimento na base do clube. Eu também penso dessa forma, eu acho que todos aqui no Esquadrão, eu acho que você não pode pegar um aporte financeiro significativo e investir na base, que não dá retorno nenhum. No momento a gente está vendo isso, o CRB não está tendo retorno nenhum vindo das categorias de base. Ou seja, a gente viu agora há pouco, a gente estava falando, um jogador de 15 anos sendo dispensado e aparecendo, assinando contrato com o São Paulo. Mas esse não é o tema ainda é questão do patrimônio. Eu quero dizer o seguinte, sabe, presidente Carlos Rubens, que vice-presidente Carlos Rubens, que recentemente eu digo já assim, força de expressão, eu fui para uma competição de natação, levei a minha filha lá para esse imóvel do Clube Fênix. Está deteriorado, vai precisar assim de uma reforma fantasticamente extraordinária, excepcional, para voltar para ser um clube funcional, como você quer, como o Moraes acabou de falar aqui, com o restaurante, também concordo, o Tony também foi, como sempre, muito feliz. Agora, o que eu quero saber na prática, o CRB, o Eduardo Marinho, deu entrevista a gente aqui no sábado, dizendo que está confirmado. Aí você disse, é igual o São Tomé, só acredita vendo, tá certo, quando entrar na conta. Mas o CRB vai receber bruto, né, 42 milhões de reais. Quanto está avaliado esse imóvel? Você sabe, você é do ramo, você é especialista. Quanto está avaliado esse imóvel que é numa área nobre aqui da Orla de Maceió? Esse imóvel do Clube Fênix Alagoano, hein, presidente Carlos Rubens? É o que eu digo, além disso, além de uma venda de um patrimônio desse, uma compra de um patrimônio desse, e o valor não é algo, não é como é que chama, não é pequeno, porque o que está avaliado para o Clube Fênix, o que eles pedem no Clube Fênix no mercado é em torno de 10 milhões de reais. Isso aí você compra fácil, até você, né? O presidente Carlos Rubens tira. O Jorge Moraes se interessou aqui. Esse valor até eu pago. Se interessou, foi. Me associo ao Carlos Rubens e a gente paga. Mas juridicamente não é só comprar o Clube Fênix, só querer comprar é quando a Serconsul quis comprar o campo do CRB. É fazer uma análise jurídico-financeira do que tem de débito no Clube Fênix. No débito no imóvel.
existe muito débito. Tem muito. Pode anotar aí. Tem muito débito de IPTU, tem muito débito trabalhista. Ali, rapaz, se você olhar, Moraes e Luciano... Questão de FGTS do pessoal e tudo. Não, mas aí seria se ele comprasse o clube, o CNPJ do clube. Em relação aí é só o imóvel. Aí é questão mais de impostos. No imóvel também tem muita dívida de IPTU e tem muita coisa, É porque quando existe, por exemplo, lá no Clube Fênix, se o Luciano foi lá e ele viu, por exemplo, a natação é explorada por um professor, dois, o tênis é por outro. Existem várias sublocações no Clube Fênix Alagoas. E quando você fala em comprar o patrimônio, isso não livra o patrimônio de responder pelas dívidas trabalhistas, previdenciárias, tributárias e o IPTU. O IPTU está vinculado ao imóvel e não à propriedade, ao Clube Fênix. Assim como todos os débitos trabalhistas, previdenciários e tributários, eles gravam o imóvel. Então tem que se fazer um estudo bem calmo e bem aprofundado para que amanhã, mesmo só comprando o imóvel, isso não seja objeto de ação para retomar o imóvel, para a União, para seja lá o que for, e a gente coloque o CRB em risco, tanto o dinheiro do CRB como o clube, que hoje não deve nada a ninguém. Tá certo, vice-presidente Carlos Rubens, a gente agradece mais uma vez pela tua importantíssima, valiosíssima participação aqui conosco, com o Esquadrão 89, nosso jogo tático, e dizendo que estamos sempre às ordens, tá certo? Você quer... Vou falar, viu, Tony, também aproveitar, e eu estou com um imóvel para ser vendido, aproveitar o vice-presidente Carlos Rubens, que é especialista, mas o meu é ali no Zé Tenório, um apartamento, você que vai ser vendido bem, viu, presidente? E falar com o Carlos Rubens, deixar na mão dele. Esse tá limpinho, viu, Carlos Rubens? Tá limpinho, não deve nada. Tá certo? Enfim. Então... Eu sempre estou às ordens, sempre estou à disposição de vocês, quando for para falar de CRB, quando for para esclarecer alguma coisa que não deixa o CRB em dúvida, principalmente os torcedores. Eu acho que o patrimônio maior do CRB é a torcida que tem. Eu acho que a torcida ainda está afastada do clube, ainda está afastada. Por exemplo, a gente teve uma renda maravilhosa contra o Guarani e agora contra o Vitória, e agora contra o Guarani não houve a mesma apelo do frequência. Torcedor, né? Então, eu acho que o CRB, como eu disse na última entrevista que eu dei, enquanto eu tiver matemática, probabilidade matemática, eu acredito que o CRB vai subir. Eu acredito nos nossos jogadores. Eu acredito no trabalho que nós estamos fazendo, e principalmente o trabalho diário que o presidente Mário Marroquim faz. Eu não faço esse trabalho diário, quem faz é ele. Então, eu acredito. Então, estou aqui sempre à disposição de vocês para esclarecer e para contribuir no que for possível.